Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês, que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais, não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais,
em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos dar início a nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês aqui. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a vida de cada um de vocês. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui ao sorteio e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim: Senhor Deus, na autoridade que foi me dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar e haja a paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolham aí um número de 1 a 24
para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo, para você receber uma palavra revelada para a sua meditação, prosperidade e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Vamos aqui dar início. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí um rebanho de 1 a 24. Vamos aqui ao rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando aqui no livro de... Vamos aqui ao sorteio. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas. Vamos aqui, Jonas, capítulo 4. Jonas capítulo 4 contém 11 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número ímpar, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número ímpar, e 1 versículo para você que faz parte do rebanho de número par, para não sair sem uma palavra para a sua meditação. Mas é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Vamos aqui, Jonas capítulo 4, fala sobre a revolta de Jonas, que diz assim, no versículo 2, 3 e 4. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro Livro de Atos contém 28 capítulos. Livro de Atos contém 28 capítulos. Atos capítulo 19. Para os rebanhos de número 17 e 18 meditarem. Atos capítulo 19 contém 41 versículos. Que diz assim, o apóstolo Paulo em Efeso. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, disse-lhes, recebeis vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes, não, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 meditarem. Vamos aqui, 2 Pedro, capítulo 2, contém 22 versículos, que fala sobre falsos mestres e falsas doutrinas. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências e imundícias e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não
receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de 2 João, contém apenas um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. Segunda João, um capítulo, contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 7, 8 e 9. Porque já muito enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus, o Cristo, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gálatas, contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas, capítulo 3. Vamos aqui, Gálatas, capítulo 3. Contém 29 versículos, que diz assim: a justificação é pela fé. Nos versículos 16, 17 e 18. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas fala de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixe de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo, para você estar recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu agora o rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vão estar aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Capítulo 2 contém 30 versículos, que diz assim: a humildade dos santos. Diz assim no versículo 10, 11 e 12. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceis, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora
sorteando uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 54. Oferta de número 54. Que diz assim: é possível o Senhor Jesus ou Cristo estar mentindo quando ele afirma que todos vão receber ou serem pagos cada um segundo as suas obras? Examine Mateus 16, do 24 a 27 e Apocalipse 22, 18 e 19. E muita atenção com as falsas doutrinas apresentadas nas igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que é possível o Senhor Jesus ou Cristo ter mentido, nessa afirmação vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 15 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 12. Vamos aqui na oração de número 12. Que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Não deixem de curtir, comentar, interagir e compartilhar a nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, sem emoção nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo, que através do sorteio estarei sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. 2 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: a negligência na reconstrução do templo, nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro
Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Contém 21 versículos, que diz assim: ministros de Cristo. No versículo 2, 3 e 4. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Tessalonicenses, contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses para o rebanho de número 5 e rebanho de número 6 meditarem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, contém 28 versículos. Que diz assim: o apóstolo Paulo recomendações gerais para todos os seus discípulos, que diz assim, nos versículos 18, 19 e 20. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingas o espírito, não desprezes as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Primeira Samuel, capítulo 13. Para o rebanho de número 9 e rebanho de número 10 meditarem. Capítulo 13. Contém 23 versículos. Que diz assim: Samuel repreende a Saul. Nos versículos 19, 20 e 21 diz assim: E em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha de descer aos filisteus, para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. Tinha, porém, limas para os sachos, para as suas enxadas, para as forquilhas de 3 dentes, para os machados e para consertar as aguilhadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de João, contém 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. Vamos aqui no livro de João, capítulo 16 do livro de João. Vamos aqui, João, capítulo 16. Capítulo 16 contém 33 versículos, que diz assim, fala sobre a obra do Consolador. Nos versículos
13, 14 e 15. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus do Cristo. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vão estar aqui meditando no livro de... Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Vamos aqui ao livro, o capítulo. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 4, contém 19 versículos, que diz assim: como devemos viver para o nosso Senhor Deus, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4, para que no tempo que vos resta na carne, não vivas mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. E acham estranho não correndes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei sorteando aqui mais uma das nossas mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 48. Vamos aqui na oferta de número 48. Que diz assim: muita atenção, é possível em um hospital os médicos ou enfermeiro ou ambos estarem com doenças contagiosas e ainda assim cuidarem dos pacientes sem antes estarem curados para que as doenças não passem uns para os outros? Assim também é com os segmentos de fé em igrejas, quando todo aquele que possui títulos de lideranças ou trabalhos nos ministérios do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, com cargos e títulos espirituais, e se dizem ser imperfeitos ou pecadores. Por esse e outros motivos que na Bíblia Sagrada está escrito que eles têm de estar perfeitos. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação são mentiras, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 9 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Vamos aqui a oração. Oração de número 11. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração de número 11, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora todo espírito imundo, através do poder dessa palavra que é viva, é espírito, é vida e vivifica, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias a nosso Senhor Deus. Peço a vocês que mentalizem aí no seu pensamento e escolham um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração, através de um livro
em um capítulo das Escrituras Sagradas. E não deixe de se inscrever nessa nossa igreja. E seja membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo. E deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Salmos, 150 capítulos. O livro de Salmos contém 150 capítulos. Vamos aqui no livro de Salmos. Capítulo 119, mas somente nos versículos 17 a 24. Capítulo 119, mas somente nos versículos 17 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Salmos 119, nos versículos 17 a 24, que diz assim: considerações sobre a lei de Deus. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: faze bem a teu servo para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro da Bíblia Sagrada. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. No capítulo 1 contém 17 versículos, que diz assim: a queixa de Abacuque. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. E não salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Contém 18 versículos. O apóstolo Paulo advertendo os seus discípulos. Nos versículos 6, 7 e 8. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías, 66 capítulos.
Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo 31. Contém 9 versículos apenas, que diz assim: por confiar no Egito. Nos versículos 5, 6 e 7. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele amparará e livrará o passado, a salvará. Livrará e, passando, a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naqueles dias cada um lançara fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos, para pecardes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, 1 capítulo. Terceira João. Contém 15 versículos que diz assim. Fala sobre o bom exemplo de Demétrio. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. No versículo 13 diz assim: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 13 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 13, contém 34 versículos, que diz assim: a morte do profeta por um leão, nos versículos 12, 13 e 14. E disse-lhe seu pai, por que caminho ele se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi atrás do homem de Deus, achando assentado debaixo de um carvalho, disse-lhes: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta, mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 10. Oferta de número 10. Vamos aqui. Que diz assim: em nossa 10ª oferta nós estamos afirmando que o título de cristão é um título pagão, que não te traz proteção nem autoridade espiritual nenhuma. Muito pelo contrário, te faz não conquistar nada disso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que você pode ter esse título de cristão e que ele te beneficia de alguma forma espiritualmente, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando mais uma vez que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus ou Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez
pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Não deixem de escolher um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 13 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 13. Contém 18 versículos, que diz assim: o castigos para os idólatras. Nos versículos 16, 17 e 18. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, a cidade, e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus. E será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pegará a tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e te tenha piedade de ti, e de ti multiplique, como jurou a seus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 2. Contém 17 versículos, que diz assim: um bom perfume de Cristo. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, não que se salvam, nós que se salvam e nós que se perdem. Para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth contém 4 capítulos. Ruth, capítulo 4. Vamos aqui, Ruth, capítulo 4. Contém 22 versículos, que diz assim: nascimento de Odeb, avô de Davi. Nos versículos 14, 15 e 16. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, o pôs no seu colo, e foi sua ama. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué, 24 capítulos. Capítulo 4 do livro de Josué. Vamos aqui, Josué, capítulo 4. Contém 24 versículos, que diz assim: 12 pedras tiradas do rio Jordão. Nos versículos 2, 3 e 4.
Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo, tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-os convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 7 do livro de Cantares. Cantares, capítulo 7, contém 13 versículos, que diz assim no versículo 2, 3 e 4. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida, o teu ventre como um montão de trigo, cercado de lírios, os teus 2 seios como os 2 filhos gêmeos da corça, o teu pescoço como a torre de marfim, os teus olhos como as piscinas de Herbon, junto à porta de Bet-Rabim, o teu nariz como torre do Líbano, que olha para Damasco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixem de meditarem e escolher o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Neemias, contém 13 capítulos. Neemias contém 13 capítulos. Capítulo 7. Neemias, capítulo 7. Contém 73 versículos, que diz assim: Neemias estabelece guardas. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e, enquanto os que assistirem ali permanecerem fechados, fechem bem as portas e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno, e cada um diante da sua casa. E era a cidade espaçosa e grande, porém pouco povo havia dentro dela, pois ainda as casas não estavam edificadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas, que diz assim: essas ofertas te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio da última oferta a ser sorteado. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A oferta de número 6.
Vamos aqui na oferta de número 6. Que diz assim: nossa sexta oferta envolve as 100 mensagens do Avivamento no Brasil, que estão disponíveis em nossos 4 canais, @milhaofertadim, @as_sem-ovelhas, @a-igrejas e os dons e @avivamento 24AD. Dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas para te examinar. E se você não estiver adulterando nenhuma dessas 20 mensagens, porque todas as mensagens são 100% as Escrituras Sagradas do Senhor Deus, você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando aí e escolhendo um número de 1 a 24 para agora. O Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Vamos aqui. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Atos, capítulo 19. Número 17, 2 Pedro, capítulo 2. Número 22, 2 João, capítulo 1. Número 3, Gálatas, capítulo 3. Número 11, Filipenses, capítulo 2. Número 12, Ageu, capítulo 1. Número 5, 1 Coríntios, capítulo 4. Número 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Número 24, 1 Samuel, capítulo 13. Número 23, João, capítulo 16. Número 8, 1 Pedro, capítulo 4. Número 19, Salmos, capítulo 119, mas somente nos versículos 17 a 24. Número 9, Abacuque, capítulo 1. Número 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 15, Isaías, capítulo 31. Número 13, 3 João, capítulo 1. Número 16, 1 Reis, capítulo 13. Número 21, Deuteronômio, capítulo 13. Número 20, 2 Coríntios, capítulo 2. Número 6, Ruth, capítulo 4. Número 14, Josué, capítulo 4. Número 10, Cantares, capítulo 7. Número 18, Neemias, capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, da @AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e de outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios, canais parceiros.
E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do Teu Santo, o Espírito Santo, nessa live. Agradeço a presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Deus. E se você também chegou no decorrer dessa nossa live, também fico imensamente agradecido a cada um de vocês. E não deixem de curtir, comentar, se inscrever, nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar nada e sem omitir nada, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo que é presente nessa live do começo ao fim. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém.